Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre as 1000 combinações sugeridas pelo aplicativo Mega Sem Segredo e vamos observar que essas 1000 combinações elas não são geradas aleatoriamente, elas são geradas com os principais formatos que geram os maiores acertos de premiação na Mega Sena, que são 4 formatos que representam mais de 90% dos resultados da Mega Sena. Então vamos ver essas combinações para vocês observarem que elas têm uma lógica na sua formação, não são formadas aleatoriamente. Então, para a gente verificar essas combinações, quando você acessa o aplicativo, depois que você entra na sua conta, basta clicar em Minhas Combinações. No topo da tela você vai encontrar as 1000 combinações sugeridas. Clicando em 1000 combinações, você vai ver que essas combinações têm um código. Esse código é o código que representa as suas 1000 combinações. LMS de loteria, Mega Sena. E aí o código em seguida. Bom, vamos mostrar aqui para vocês que essas combinações não foram formadas aleatoriamente. Ela tem um sentido na sua formação. Por exemplo, o formato que mais sai na Mega Sena, nos resultados da Mega Sena, com relação à distribuição das linhas do cartão, é o formato que você coloca 2 números numa linha do cartão, 2 números em outra e os outros 2 em linhas diferentes. Esse é o formato que predomina nos resultados da Mega Sena. Então, que é aproximadamente 36,40%. Então, o que foi que nós fizemos? Das 1000 combinações, nós estabelecemos 36,40% dessas combinações, ou seja, 364 combinações ficaram nesse formato. Então, se nós formos da combinação 1 até a combinação 364, todas elas estarão com o formato de 2 números numa linha, 2 números em outra e os outros 2 em linhas diferentes. Pode observar que chegando na 364 nós temos 2 números numa linha, no nosso exemplo, o 6 e o 10, 2 números noutra linha, o 18 e o 19, 30 numa outra linha e o 54, ou seja, 2 números numa linha, 2 números em outra e os outros 2 em linha diferente. A partir da combinação 365 até a 634, que são 270 combinações. Por quê? Porque a chance de nós termos 2 números numa linha e os outros 4 em linhas diferentes, a chance é de aproximadamente 27%, que foi que nós fizemos. Então, a partir da combinação 365, que tem 2 números numa linha, no caso 22 e 24, e os outros 4 em linhas diferentes, o 5, o 35, 47 e 57. Então, da linha 365 até a linha 634, que são 270 combinações, porque a probabilidade de acontecer um resultado desse tipo é de 27%, a gente vai colocar todas essas 270 nesse formato, 2 números numa linha e os outros 4 em linhas diferentes. Então, nós vamos dar combinação 365 até a 634. Então, vamos até a 634 e mostrar que exatamente todas essas combinações estão nesse formato. Se vocês observarem as combinações de vocês, isso acontece do mesmo jeito, porque nós definimos dessa forma para seguir as maiores chances de acontecer no resultado da Mega Sena. Então, chegando aqui na combinação 634, que é a única no formato, 2 números numa linha e os outros 4 em linhas diferentes. Quando chega na combinação 635, já muda o formato. São 3 números numa linha, no nosso caso aqui 44, 46 e 50, e um número em outras 3 linhas. Observe que o 6 está na primeira linha, o 27 está na terceira linha e o 40 está na quarta linha. Então, são 3 números numa linha, 44, 46 e 50, e os outros 3 em linha diferente, o 6, o 27 e o 40. Qual é a chance de nós termos um resultado da Mega Sena nesse formato? E tudo isso está explicado no nosso livro Loteria Sem Segredo. Por que essa é a probabilidade? Nós mostramos os porquês explicando matematicamente.
é porque a probabilidade de nós termos 3 números numa linha e os outros 3 em linhas diferentes é de aproximadamente 14,40%. Então, 14,40% representa 144 combinações de 1000. Então, nós pegamos 144 e colocamos nas 1000 combinações nesse formato, que vai da combinação 635 até as 778, são as 144 combinações. Então, vamos navegando aqui até as 778, que todas elas estão nesse formato. Observe, 3 números numa linha agora aqui, 51, 57, 59, e os outros 3 em linha diferente, o 6, o 28 e o 32. Então, já estamos aí com 3 formatos, né? Das principais que acontecem no resultado da Mega Sena. O quarto formato, para fechar a situação de mais de 90%, é o formato em que nós temos 3 números numa linha, por exemplo aqui, 18, 19 e 20, 2 números em outra, 41 e o 44, e o 8 numa outra linha, ou seja, a partir da combinação 779 até a 907, que são 129 combinações. Por quê? Porque a chance de nós termos um resultado desse tipo é de aproximadamente 12,9%. Então, quanto é 12,9% de 1000? 129. Então, agora nós vamos da combinação 779 até a 907 com o formato 3 números numa linha, 2 em outra e os outros 2 em outra e o terceiro numa outra linha. Então, da combinação 779 até a 907, nós vamos colocar nesse formato, que são as 129 combinações. Terminamos aqui na combinação 907 e observando, tem 3 números numa linha, que é o 52, 53, 55, 21 e 23, 2 números em outra, e o 8, que é numa outra linha. Até então, a combinação 907 das 1000, que representa 90,7% das combinações, essa é exatamente a chance de nós termos o resultado da Mega Sena com esses 4 formatos, ou seja, nos 4 formatos, das 1000 combinações nós colocamos 907, ou seja, 90,7%.